minha oração, né? Particular com Deus. Sim. Esse negócio de imposição de mãos para receber dons, não tem nada a ver. Ah, não, Ana Paula, então tem outra. Não é tão simples, por isso que eu disse, é um negócio que a gente precisa estudar um pouquinho mais. Por exemplo, a Bíblia vai falar lá em Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, e a respeito do ministério de Timóteo. Se assim, não despreze o dom de Deus que é em ti, que foi te concedido por imposição das mãos dos presbíteros, né? Então havia assim essa prática também dos irmãos imporem as mãos sobre os outros irmãos e orarem para que Deus também os batizasse com o Espírito Santo, os desse ministério. Isso também é um processo que a gente vê bíblico no Novo Testamento e que hoje vale também, ou seja, a imposição das mãos. Então essa prática cristã até hoje, ela é bíblica e permanece até hoje. Imposição de mãos sobre enfermos, né? Para expulsar demônios, para invocar de Deus os dons espirituais. Mas isso não quer dizer que a pessoa ela vai fazer isso e automaticamente isso vai acontecer. Inclusive, tudo isso tem um fundo pedagógico, ou seja, um fundo que ensina, né? Responsabilidade de quem ministra sobre o outro. Há aqui uma questão de uma comunhão que se cria, né? De vínculos. Há uma questão também daquele que ele recebe o dom através até da intercessão de outro, de uma gratidão, de uma comunhão. Então assim, por trás dessas práticas existe todo um ensinamento, né? Que a gente chama de implícito, quer dizer, não está explícito. O texto não diz tudo isso que eu estou dizendo aqui detalhadamente, mas está implícito na prática. Então assim, essa prática, né? De uma pessoa. Agora não é que essa pessoa é superior porque está impondo as mãos sobre a outra, né? Não é porque essa pessoa é mais espiritual, é uma prática cristã, de um interceder pelos outros, orai uns pelos outros, é o que a Bíblia diz. Não tem necessidade de ser o pastor da igreja, só o pastor que tem esse, de colocar as mãos nas pessoas e pôr o dom, né? Não, a Bíblia diz orai uns pelos outros. Se é uns pelos outros, são todos por todos. Inclusive o próprio pastor, ele pode receber intercessão, por que não? Sim. Né? Qual é o que impede ele de que um outro irmão, que não tem um cargo ministerial, alguma coisa, ore por ele? Nossa, Paulo, irmãos, ele mostra isso em Efésios, capítulo número 6, em outras epístolas, em outras passagens, ele diz assim, irmãos, orem por mim, eu preciso da oração de vocês, não esqueçam de mim nas orações de vocês, né? Então ele mostra essa necessidade, ele não é melhor do que ninguém, ele precisa dessa oração. A oração é orar uns pelos outros. Não existe oração mais poderosa. Não existe uma oração que ela... Agora sim, a gente vê uma prática, por exemplo, de unção de enfermos, aí a Bíblia vai distinguir um pouco. Então a oração dos enfermos é recomendada pela Bíblia que seja chamado os pastores, ou os presbíteros, né, da igreja. Tá? Porque não é só uma questão de intercessão. Ali está uma orientação também. Né? Porque se a pessoa estiver em pecado, até os pecados lhe serão perdoados. Há uma ministração. Então a liderança da igreja, essa liderança ela tem algumas prerrogativas, ou seja, alguns privilégios que Deus deu a elas, tem, porque existe uma ordem mínima na convivência da igreja, né? O problema, sabe qual que é? É porque foi criado hoje, né? Desde sempre teve, mas a gente percebe hoje um negócio mais escandaloso. Foi criado que há pessoas que são superiores a outras. Esse é o maior problema. Mas que existe uma ordem mínima, existe uma ordem mínima. Toda a convivência social é preciso que tenha um líder, uma liderança. Isso é fato, irmão, senão o negócio vira uma bagunça, né? Então cada um faz o que quer, decide o que quer. Não, em nenhuma convivência social é assim, nenhuma. Não existe. Pode ser na nossa casa, onde tenha 3 pessoas. Tem lá pelo menos um líder. Tem um co-líder. E tem o liderado. Geralmente é o menor, é o filho. Mas não tem essas escalas. Ou melhor, eu não digo nem escala. É ordem funcional, que é, né, isso na teologia que a gente estuda melhor. A ordem funcional. Porque tem pessoa que acha, não, o homem é superior. Não é superior. Mas ele foi criado primeiro. E a Bíblia diz que ele foi criado primeiro. É verdade. Mas a Bíblia diz que ele não foi enganado. Foi a mulher que foi enganada. Também é verdade. A Bíblia diz que ele é o cabeça. É verdade. Só que o problema não são essas verdades. O problema é como é interpretado essas verdades na prática. Vocês estão compreendendo essa questão? Então assim, é necessário liderança? É necessário. É necessário que Deus, e Ele estabeleceu essa ordem de que através da liderança uma série
de privilégios, uma série de coisas acontecem, sim, porque é uma ordem mínima de convivência. Agora a questão e o problema é esse, é que se coloca essas pessoas como sendo as únicas que Deus usa, os vasos, os mais espirituais, aí que está o problema. É aqui que é o X da questão, mas a ordem mínima precisa ter. Quando a imposição das mãos para o enfermo é designada aos pastores, aos presbíteros, não é que um irmão não pode orar pelo outro, não é isso, pode orar. Mas uma questão de organização, né, é bom que se chame, porque talvez ali naquela enfermidade não é só uma questão física, é bem possível também que possa haver, não é regra, que possa haver até algum pecado lá. Então esse pecado precisa ser tratado, e ele precisa ser tratado por quem? Por um irmão mais maduro. E a Bíblia reconhece os líderes, os pastores, como um irmão mais maduro, que pode orientar. E aí não é qualquer um, né, irmão? Uma coisa de repente é um irmão orar pelo outro. Outra coisa, tem uma situação muito complicada e ele tem uma palavra de Deus de orientação, de conselho. Vocês entendem o porquê de uma coisa e de outra? Então muitas vezes a gente confunde a nossa organização humana e pensa que Deus pensa desse jeito. Tem nada a ver. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê, opa, olha, a mente de Deus é essa, que não tem nada a ver ou pouco a ver com aquilo que a gente estabeleceu hoje numa convivência. Aí a gente vai confundir uma coisa, confunde outra, aí um erro chama outro erro, uma incompreensão vai levar a outra incompreensão, e é um efeito dominó. E é por isso que a gente tem um monte de confusão, incompreensão, comportamento errado. Porque lembra da regra de hermenêutica? Eu observei errado, interpreto errado, aplico errado. Então isso se dá a partir da observação. Observei o texto de uma forma errada, vou interpretá-lo errado. Interpretei errado, vou vivê-lo errado. E é isso que acontece, infelizmente. Não é? É Jesus. Aleluia. Hoje ele não deu tudo Não. Passou. O texto de Timóteo que você falou, que está escrito a imposição de mãos, é qual? Vamos ver aqui, irmã, que eu não lembro exatamente, mas a gente acha aqui agora. E aqui assim, é ao vivo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 14. Esse é um dos, tá? Tem outros, né? Tem outros aí. Inclusive que, se a gente pega Atos dos Apóstolos, Ana Paula, a gente vai ver, por exemplo, que Paulo, ele impôs as mãos sobre muitos irmãos que aceitaram a Cristo, né, na sua pregação. Ele lá impunha as mãos. Na imposição das mãos, eles eram inclusive batizados com o Espírito Santo, profetizavam, né? Havia essa prática aí desde o comecinho da igreja, essa prática de impor as mãos. Mas então é bíblico, né? É isso que eu queria pôr na minha mente, porque a gente entra num conflito nisso aí, né? Porque os irmãos que saem botando a mão em todo mundo, que na minha cabeça ninguém bota a mão, que não sei o quê. Mas eu pensava ter certeza que é bíblico mesmo e pronto. Às vezes até tem essa, como eu disse, tem vários ensinamentos por trás da prática do ato, e um deles talvez seja esse. Ou seja, a pessoa que ela pede oração ou que ela recebe essa intercessão por imposição das mãos, essa pessoa inclusive está se humilhando diante de Deus. Então. Né? Então, às vezes, essa questão, ninguém põe a mão na minha cabeça e tal, talvez já seja uma soberba que tem que ser tratado. E talvez o ato, não o ato em si, mas ali a ação do Espírito Santo, inclusive, já aquela pessoa. Porque imagina só, eu estou ajoelhando diante de Deus, ou estou curvando a minha cabeça diante de Deus, mas é uma pessoa que vai estar ali na minha frente, não é? O que eu não posso é atribuir a essa pessoa, de repente, essa subserviência, essa inferioridade entre eu e ela. Mas nesse ato, irmãos, Deus trabalha nas nossas vidas, é ferro com ferro que se afia. Quem Deus usa para trabalhar em nosso caráter são pessoas. Certo? Porque tem gente que acha que é só Ele e o Espírito Santo tem que tratar. Não, a ferramenta de Deus, na grande maioria das vezes, e via de regra, são outras pessoas. E é difícil, irmão. Difícil, porque a Deus todo mundo se sujeita, se humilha, confessa pecado e se quebranta e fala algumas coisas, mas é fácil para Deus dizer, o Senhor me perdoa do pecado e tal. O difícil é chegar numa pessoa e dizer assim, irmã, me perdoa. Que coisa difícil, hein? Eita, negocinho muito difícil, não é não? Diante de uma pessoa, é por isso que é mais fácil a gente tratar com Deus do que as pessoas, ou de ser tratado por Deus através das pessoas. Deus a gente não está vendo. A gente sabe que Ele é santo mesmo, Ele é muito superior a nós infinitamente. Então,
Como eu não me humilhar diante de Deus? Agora, o difícil é ser eu humilhado por Deus através de um semelhante a mim, que é um pecador também. Aí que está o desafio. E aí que é o processo onde o Evangelho castiga, irmãos, a nossa soberba e o nosso orgulho. Eu tenho uma música tão bonita aí, que de vez em quando eu ouço, cantando nas igrejas. Senhor, quebra o meu orgulho. Não tem esse louvor, né? Quebra o meu orgulho. Eu quero ser como Naamã, né? As águas lá e tal. Nathalie, tu ia perguntar alguma coisa. Porque é sobre esse negócio de pôr a mão, né? Se, tipo assim, tem igreja que põe a mão, o povo cai, né? Dorme lá no espírito que fala, né? Aí, eu tinha uma amiga que ela já morreu, né? E ela foi lá na minha igreja, e lá tinha muito disso, né? Na bispa. Ou tem, não sei mais. Aí ela não queria deixar ninguém pôr a mão nela, né? Só que aí ela tinha vergonha, tipo, ia falar, não, sai daqui, não quero que ninguém ponha a mão na minha cabeça. Aí colocaram a mão na cabeça dela e ela caiu, ficou um tempo lá caída. Depois que ela despertou, ficou revoltada, falou, nunca mais vem nessa igreja, não quero ninguém pôr a mão na minha cabeça, que não sei o quê, que a pessoa fica caída, morta lá, não sei o que, ficou toda brava. Aí eu fiquei sem entender, será possível a pessoa cair assim, sem querer? Eu nem vou entrar nesses detalhes, né? Porque senão a gente, como já está, inclusive a conversa é muito interessante, boa, proveitosa, mas a gente está perdendo foco um pouquinho do que seria, né, a nossa proposta de evangelismo. É bom a gente entender isso, a gente precisa entender tudo isso, né? Porque inclusive isso é bíblico, inclusive também para a gente orientar pessoas que nem entendem do evangelho, que a gente possa estar discipulando e etc. O assunto, ele cabe também no nosso tema aqui. Porém, vai se desdobrar uma série de comportamentos, uma série de coisas que a gente precisa... Aí eu ia perder totalmente o foco da aula da matéria para a gente entrar aí numas esquisitices, né? Que a gente vê gospel tão grande, sem sentido, sem propósito, antibíblico, sem precedente bíblico. Ou seja, não tem nenhum relato, não tem nenhuma referência, não tem nenhum exemplo, não tem nenhum comportamento semelhante a esse na Bíblia. Não tem. Então são coisas esquisitas, sem propósito, sem resultado nenhum, sem significado. Simples assim, né? Um deles é esse. A pessoa cai, levanta, irada, com raiva. Ué, o que serviu essa unção, esse arrebatamento? O que produziu de transformação na vida da pessoa? Nada. Então é um negócio insignificado. Porque tudo o que o Espírito Santo faz, tudo o que o Evangelho propõe, o resultado é uma transformação de vida, irmãos, para que seja mais parecido com Jesus. Isso é fato, tá certo? Então, aconteceu lá que a pessoa foi arrebatada, teve visões, e não sei o que tem, e foi ungida para isso e aquilo. Tá bom, eu quero saber, a partir disso, o que a vida dela foi mudada. Eu quero saber, a partir disso, o que ela, agora, como ela se relaciona lá com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o patrão, sei lá com quem mais, com o cunhado, com a sogra. O que mudou isso? O que é esse ato, essa prática, essa suposta espiritualidade, que transformação trouxe no caráter dela? Nenhum. Então é um negócio para mim sem sentido nenhum, sem significado nenhum, porque o que a Bíblia propõe é uma contínua santificação. Essa contínua santificação é um processo que nós estamos passando até o último dia da nossa vida, o arrebatamento, onde nós somos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Tá certo? Fora disso, é uma pseudo, ou seja, uma falsa espiritualidade. Ponto final. É exatamente isso, sem põe nem tirado. Tá certo? Então é isso que eu entendo. Mas é interessante a gente saber esses comportamentos, inclusive, né? Porque a gente vai se deparar com questionamentos, inclusive dos novos convertidos e tal. Então é bom. E eu gostaria de continuar em outra ocasião. Esse assunto, quem sabe, né? Não encaixa. Diga. Só para abrir um parênteses, que eu estou com dúvida aqui no que você falou sobre a transformação de vida contínua. A gente só vai estar 100% quando lá na glória, porque aqui é impossível. Aqui assim, a gente pode chegar no máximo, na 99%. Porque 1% sempre vai ser aquele vagabundo nosso. O velho homem vagabundo. Esse 1% sempre vai ser aquele velho homem vagabundo. 1% dá trabalho, meu Deus. Não tem como, né, Maíra? A gente está no processo. Por mais que eu me pareça com Cristo, eu ainda sempre vou ter esse conflito do velho homem, nossa, é uma pessoa perfeita. Não, isso não existe. Não existe.
Não existe casamento perfeito, não existe vida espiritual perfeita, não existe pastor perfeito, não existe teólogo perfeito, não existe filho perfeito, não existe igreja perfeita. Isso não existe. Pelo simples fato de que o ambiente que a gente vive já é um ambiente imperfeito, impróprio, hostil, contrário à vontade de Deus. Tudo conspira contra Deus, irmãos. Tudo conspira contra Deus aqui nessa vida, nessa criação. A partir do pecado entrando aqui, tudo isso aqui virou uma conspiração contra Deus. Tudo aqui desonra a Deus. Tudo aqui é inclinado para desonrar Deus, desobedecer a Deus. Tudo. A natureza foi afetada. O mundo, literalmente, o planeta Terra foi afetado. Não é? Nós fomos afetados. Então o pecado veio aqui e afetou tudo isso. E qual é o papel do Evangelho de Jesus, do Espírito Santo? Restaurar tudo isso. Para usar uma linguagem mais atual, reconfigurar. Gostou dessa? Melhor, né? Reconfigurar. Você vai entender o que é a reconfiguração. Porque tu vai entender também que é da área da tecnologia e tal, né, Varão? Né? Que foi desconfigurado. Então foi desconfigurado, bagunçou tudo. Saiu do padrão, do parâmetro. A gente precisa agora configurar. Ou seja, trazer a forma original, não é? Isso que o Espírito Santo faz. Porque o que aconteceu? A imagem e semelhança do homem após o pecado foi desconfigurada, foi manchada, foi deturpada, ela foi modificada, ela foi deteriorada. Talvez a palavra mais correta e técnica seja essa, porque de deteriorização vem a palavra corrupção, tá certo? Corrupção é a deteriorização. Para pegar um exemplo físico, para a gente passar para o espiritual, seria o ferro, que ele está sendo corroído pela ferrugem. O que está acontecendo lá? Uma corrupção, uma deteriorização, não é? Ele está perdendo a sua característica primeira. Seu minério ferro está sendo tirado a sua propriedade. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que esse corruptível vai ser transformado em incorruptível. E aí é só na eternidade. Só nesse que nós chamamos de glorificação. Porque enquanto aqui estivermos, esse corpo, esse velho homem, e o corpo literalmente também vai se deteriorando. O homem veio do pó e vai para o pó. Não é? A gente que a idade vai chegando cada ano mais, a gente vai sentindo isso no corpo, na mente. Não é? Então é visível, é estético isso. Não é não? Aí o que acontece? Acontece que ninguém é perfeito. E aí a gente vai inclusive voltar a algumas aulas passadas, que nós dizemos que Deus ele usa homens imperfeitos para evangelizar pessoas imperfeitas. Então é relacionamento, não é? Agora esse homem imperfeito ele precisa estar no processo, que é chamado de santificação, que é crescendo cada vez mais em Cristo, até se tornar homem perfeito, varão perfeito, segundo a medida e estatura de Cristo. Mas isso se dará aqui? Não. Mas nós precisamos estar nessa ascendente, nesse crescimento, nessa progressão, nessa melhora diária. É por isso que é inadmissível que irmãos que tenham 20 anos, 30 anos no Evangelho, eles não sejam maduros. É inadmissível. É por isso que a gente tolera, compreende novos convertidos que eles tenham ainda, de repente, relacionamentos complicados, um certo mau testemunho, de repente que ele não sabe lidar ainda com alguns pecados, ceda a algumas tentações, tem um comportamento que não parece nada com Cristo. A gente tolera, a gente compreende, não aceita nunca, mas o compreender, aí a gente deve, porque ele está no processo de crescimento. Novos convertidos, é até quanto tempo? Não existe um tempo determinado, Nathalie, mesmo porque seria a mesma coisa de a gente pegar a questão da mentalidade. A mentalidade, ela vai ser relativa, porque assim, você pode pegar um menino de 14 anos, é possível que ele seja maduro em certos aspectos da vida, estou falando da questão espiritual, da vida, não é? De repente você pega uma pessoa de 50 anos que ainda tem comportamento infantil, e é bem possível que você pegue uma pessoa de 25 anos e seja uma pessoa madura. Então isso é relativo, mentalidade é relativo. Como também a questão do amadurecimento espiritual, isso é relativo.
Eu já conheci pessoas, conheço pessoas que elas têm 1 ano de conversão, por exemplo. Só vocês de repente puxar na memória aí alguém que vocês conhecem. 1 ano de conversão, aí você fala assim, nossa, esse menino parece que sempre foi crente desde sempre. Não é essa impressão? Nossa, 1 ano só que se converteu, olha que maturidade, olha que comportamento, olha que compreensão do Evangelho, olha que postura, não é? Então você fica, nossa, aí você compara, que às vezes é inevitável, né? Rapaz, 10 anos, diácono, quer dizer, a gente entende que é obreiro, então precisa ter um amadurecimento bem maior. Aí olha assim, 40 anos de idade, 15 anos na igreja, tudo isso conta, irmão. Quer dizer, deveria contar, na teoria, né? Biblicamente, isso deveria contar. Biblicamente que eu digo assim, porque há ensino sobre isso. Vamos ler Hebreus capítulo 5? Hebreus capítulo 5. Aí você pega essa pessoa, aí você compara e fala, nossa, e às vezes, irmãos, esse novo convertido acaba corrigindo o comportamento, pensamento e conduta desse obreiro, dessa pessoa que é mais velha na idade, inclusive deveria ter mais experiência, né, de lidar com emoções. A gente é infantil, a gente que não controla suas emoções e tal. E aí às vezes esse novo convertido, mais jovem de idade, mais jovem, menos tempo no Evangelho, não tem aquela função de responsabilidade que deveria ser instrutores dos irmãos. Então às vezes você pega esse contraditório, né? Aí a Bíblia vai dizer o que a respeito dessa pessoa que tem mais tempo de idade, tempo de fé e tal, quer dizer, pelo menos tempo de casa, né? De fé eu nem digo, mas de casa. Aí vai dizer assim no capítulo 5, verso 12: porque devendo já ser mestres, já devendo ser mestres, gente experiente, que ensina pelo tempo, ó. Então, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Rudimento é coisa básica, é fundamental, é prezinho, tá certo? Prezinho. O que o autor está dizendo é o seguinte, ó, vocês, embora vocês tenham bastante tempo no Evangelho, alguns anos no Evangelho, mas é necessário que ainda ensine assim, qual é a base, a coisa fundamental do Evangelho, dos ensinamentos da palavra de Deus, coisa que todo novo convertido já sabe, né? Já sabe. E olha só, então sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, ou seja, vocês têm que se alimentar de alimento que é de novo convertido, que é de nenenzinho espiritual, que é de gente que nasceu agora no Evangelho. Verso 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha só, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeito aqui entenda maduros, tá? Perfeito não é essa perfeição que a gente entende. Quando Paulo diz, inclusive, meu pai, e agora o texto, hein? Deixa eu ver, Filipenses capítulo 3, verso 12, 13, 14, alguma coisa assim, ele vai dizer assim, olha, nós que somos perfeitos, esse perfeito que ele está usando lá é o mesmo que o autor usa aqui, ou seja, em relação a maduro, nós que somos maduros, não é perfeito, perfeição, porque isso não existe. Então, mais um mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. São pessoas maduras que discernem as coisas. Então, o tempo é uma denúncia contra nós, irmão. É por isso que às vezes eu vejo assim, eu dou aula há 15 anos de teologia, eu prego há 20 anos, eu sou crente há 200 anos, né? Não, porque tem gente, irmão, que ele não participou do dilúvio e vai pisar na lama. Antigo que é, né? Então o tempo denuncia. Eu tenho 40 anos de idade e tal. Interessante. Por que tem um comportamento assim de adolescente então? Percebe? Eu sou obreiro, eu sou pastor. Mas por que ainda lida com algumas questões desse jeito? Você lida com tanta imaturidade, não sabendo lidar com as emoções, com os sentimentos. Por quê? Então, o tempo e a nossa fala denuncia contra nós, irmão. Por isso tem hora que é bom ficar calado. Não dar carteirada, não se apresentar. Tudo que você fala é usado contra você. No tribunal de Cristo. Não é?
E dos outros, que é pior ainda, né, irmão? Pior ainda. Porque nós somos julgados por isso. E aí, amado, a gente percebe, então, que a evangelização é justamente essa comunicação de vida e vida de Cristo. É por isso que a minha vida em Cristo vai determinar muito quem será as pessoas, ou como serão as pessoas que eu vou evangelizar. Porque o que eu vou fazer nelas? Eu vou gerar nelas o que eu sou. É por isso que uma teoria boa não é tudo, não resolve. Teoria de saber versículo e tal, aquela coisa toda em teologia, isso não é tudo, isso é uma ferramenta que a gente usa. É bom ter, é necessário ter, né? A gente já está aqui com uma vantagem de ter as ferramentas adequadas, de você ter conceitos bíblicos, ou isso tem que ter, mas isso não é o suficiente, porque eu posso ensinar o que eu não sou. Eu ensinar o que eu não sou é possível, porque eu ensino a partir do que eu sei. Agora eu só vou gerar na pessoa o que de fato eu sou. E aí que está o pepino. E aí a gente vê muitas vezes gente evangelizando os outros, e os outros que são evangelizados, eles são parecidos com esse que o evangelizou, não é? E o que a gente tem visto na igreja? Uma reprodução de pessoas que elas são imaturas, que não têm relação com Deus, que não dão testemunho, que elas vivem o evangelho que não tem nada a ver, o que elas estão reproduzindo? Pessoas como elas. E a gente vê então igrejas inteiras, né, que elas são parecidas com o seu líder, parecidas com quem ela considera uma pessoa que de fato é uma pessoa que ensina ela, que a ensina. Então é o que a gente vê, é um processo natural, irmãos. É um processo natural. É natural na vida, inclusive. Não é só a gente pegar os nossos filhos. Os nossos filhos a gente pega e fala assim para ele assim, não faz isso. Aí ele vai e faz. A gente vai lá, lasca-lhe o pau. Castiga, priva ele do celular, da TV, não sei o que, pune, tal, não é? Aí, pai, não é possível, usei todos os métodos. Aí ele faz de novo, e a gente disse, não faz, mostrei para você a consequência do negócio. Aí ele faz, a gente, de novo, faz tudo. Nós vamos passar a vida toda matando esse menino na pancada, castigando, privando ele de tudo. Então ele não vai sentir mais nada. Ele vai fazer, sabe o que? Continuar fazendo. Por quê? Mais forte para ele é a força do exemplo, do que ele vê, do que ele ouve. Muito mais forte. Isso é fato, irmãos. Menino segue o exemplo daquilo que ele vê. Ele é estimulado a se comportar do comportamento que ele vê. É por imitação. E aí desenvolve um caráter muito complicado, sabe por quê? Porque ele diz assim, primeiro, isso tudo é inconsciente, tudo a psicologia tem alguns termos e explicações e tal. Mas o funcionamento do cérebro é o seguinte, se ele está falando para não fazer isso, mas ele faz, eu não acredito nas palavras. Isso é até lógico e inteligente. E a criancinha já processa isso na mente. Inconscientemente, lógico, né? É a mesma coisa se eu falo para um irmão, de repente eu ensino, falo, irmãos, ó, a nossa vida tem que ser assim, 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 assado. Aí você ouve, pensa, aí vê eu fazendo o contrário daquilo. Você fala assim, não, eu acho que o André não acredita nisso. E isso não deve ser verdade. Porque se fosse verdade, ele praticaria. Não é lógico? Não é inteligente? Então há muito mais força no meu testemunho, no meu comportamento, na minha vida diária, do que na minha fala. Né? Então a gente precisa estar muito preocupado com isso. Porque Jesus ele dava o exemplo, depois que ele falava, ó, eu dei exemplo para vocês, não dei? Não foi assim que eu fiz? Então agora faça vocês. Siga o meu exemplo. Eu primeiro fiz, eu primeiro mostrei como que se vive. Depois ele pegou a sua vida e aí a partir daquilo que ele trouxe a teoria. Mas ele fez primeiro a prática. A gente parece que faz o contrário. Traz uma teoria, que talvez nem é das melhores, e a prática pior ainda. É assim ou eu estou exagerando? É desta. Como diz os pregadores, é forte Brasil. Não é? Tem alguma pergunta, Amado? Fácil e rápida, que a gente vai para os nossos comerciais.